E aí, pessoal, mais uma vez aqui no QG Resolve. Bom, hoje a nossa questão a ser, não é, discutida vai tratar de verbos. Não especificamente verbos como a gente está acostumado, de uma forma mais estrutural, até porque no Enem, né, dá o maior trabalho, eu queria começar falando sobre isso, dá o maior trabalho você pesquisar e encontrar uma questão que fale sobre verbos daquela forma estrutural. Não existe, né? Não é assim, não é dessa forma que o Enem aborda. Tá bom? E os vestibulares que seguem as últimas tendências linguísticas também não vão fazer dessa forma. Não dessa maneira estrutural, para que você conjugue verbos ou escolha a forma adequada, né? No máximo, alguma reflexão sobre a norma culta, sobre o padrão, né? O português padrão, e que escolha você faria em determinado contexto ou outro. Então, nessa pesquisa, né, de questões, eu encontrei muitas questões que envolviam conhecimento sobre verbos, mas não eram questões somente de verbos, né? Envolviam conhecimento sobre verbos e envolviam também conhecimento sobre variação linguística, né? Diluído aí nessas questões linguísticas mais amplas, que é como eu acho que deve ser, tá bom? Então vamos à questão, é do Enem 2012. Queria ler a questão, ler o texto com vocês e depois a gente resolve a questão. Vamos lá? Cabeludinho é o título. Tá certo? Memórias inventadas, a infância. Tá aqui, ó. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Olha essa construção verbal como é diferente. Voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério. Olha aí, né, já a ironia. Ela falava de sério. Mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, o menino gritou: "Deselimina esse cabeludinho!" Eu não deseliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras, mais do que trabalhar com elas, como se faz tanto na escola, né, gente? Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Eu não sei a ler, né? E aí vai o trechinho. Vamos ao enunciado. No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões voltou de ateu, deselimina e eu não sei a ler. Com essa reflexão, o autor destaca, vem um pouco para mim, gente, durante a aula toda, né? Aliás, desde a aula sobre adjetivo, substantivo, pronome, verbo, que eu digo a vocês, pessoal,
essas classes de palavras não são capítulos costurados numa gramática, né? Essas palavras estão na língua, então não são gavetinhas que estão ali guardadas. Por isso que sempre nas aulas eu começo do texto, eu parto do funcionamento, né, dessas palavras a serviço da construção de sentido. Isso é que é importante. E é para isso que ele chama atenção aqui, o autor do texto. Vamos voltar às alternativas? Então, na letra A nós temos os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. Essa reflexão que o autor destaca, de forma alguma, ele se encanta com esses desvios, né? Então, essa está bem na cara de que está errada. A importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Foi isso, pessoal? Ele falou da importância dos fenômenos gramaticais e tudo? Não foi, né? Ele destaca justamente os desvios, as construções diferentes e inusitadas. A distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas, ele também não se detém a essa discussão, não, né? O relato fiel de episódios vividos, relato fiel, a gente nunca vai saber, né? Porque são memórias, tá? São memórias, então é um texto narrativo, você tem ficção. E letra E, a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Deixa eu provar isso aqui para vocês, como se vocês não acreditassem em mim, mas olha o que eu fui circulando. Ele disse aqui, ó, a beleza nas palavras, solenidade de amor, não é? Ele disse que o desilimina tinha levado um perfume de poesia à quadra, não foi? Tá? Ele diz que aprendeu a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Então, fato dito e comprovado, tá certo, gente? Volta para mim. Então, percebem como esse verbo está diluído aí nas questões, nas perguntas, né? Nos próprios textos que aparecem no Enem. Então, é preciso que a gente vá fazendo as articulações entre os conteúdos que a gente aprende, né? E amadurecendo esses conteúdos, percebendo um no outro e, principalmente, percebendo essa língua viva. Se você não notar isso e essa construção de sentido, né? Sinto muito, mas, bom, eu acho que é por aí. Se você ficar com a gente, você vai sempre ter esse raciocínio, tá bom? Até a próxima!